bom dia para você, bom dia. Estamos iniciando o nosso dia de sábado, né? Hoje, sábado, dia 5 de novembro. 5 de novembro. Estamos aqui mais uma vez com o nosso torpedo. E antes de mais nada, eu quero dizer para você que eu desejo que Deus conceda a você, ao seu coração, ao seu lar, à sua família, aos seus amados e a esse país a mais perfeita paz e harmonia entre os corações, né? É isso que a gente precisa, é disso que a gente está carente ultimamente, não é verdade? Tenho visto tanta coisa acontecendo, gente, que olha, é de entristecer. Famílias sendo divididas, pais e filhos sendo afastados, né? Mães e filhos, irmãos, parentes, amigos. Isso é muito triste, é muito lamentável, né? Porque não existe uma razão lógica, uma razão plausível para isso acontecer. Mas eu não venho aqui para falar sobre política, sobre nada disso, venho aqui para falar sobre a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, né? Mas eu estou citando isso para a gente pensar um pouquinho a respeito de tudo que está acontecendo, né? E a gente buscar Deus em oração para que a gente seja pessoas melhores, pessoas mais puras, pessoas cheias do Espírito Santo, né? Para que a gente possa pensar diferente, agir com amor em relação ao nosso próximo e com um sentimento de perdão, de acolhimento, de harmonia, de união, né? Esse é o meu desejo. Gratidão a você que já é inscrito no meu canal. Você que não é ainda inscrito, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. Acione o sininho de notificações, porque acionando o sininho, deixando o like, deixando o comentário, o canal vai ficando mais relevante e o YouTube vai mostrando esses vídeos para outras pessoas também, tá bom? Compartilhe os vídeos com quem você ama, isso é muito importante. Tudo isso gera engajamento aqui no canal e ajuda o canal a crescer, tá bom? Hoje eu quero refletir com você no livro de Hebreus. Quero começar a nossa reflexão no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Eu quero ler com você, né? Primeiro, o texto que eu quero levar hoje a você a refletir. Diz assim, a partir do versículo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha só, gente. Deus, ele tem várias formas de falar com as pessoas, de falar com seus filhos, né? E o escritor de Hebreus, que se supõe seja Paulo, ele diz aí que Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais, aos nossos antepassados. Ele falou pelos profetas, mas ele também falou de outras maneiras. Ele falou por meio da natureza, ele falou por meio de sonhos, ele se revelou por meio de visões, né? Ele falou até através de um jumento, ele falou com um Balaão. Imagina você um jumento falando. É uma coisa surreal, né? Deus falou com um homem através de um jumento. Então Deus usa maneiras de se comunicar com a gente que a gente sequer imagina, porque Deus é Deus, né? Para Ele não tem limite, Ele pode se comunicar com você através de uma parede, ok? Ele pode mostrar a você de uma forma inusitada, totalmente inusitada, mostrar o poder dele, o amor dele e o cuidado que ele tem, né, pelos seus filhos, tá? Agora, por que eu escolhi esse texto? Porque Paulo diz assim, nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Jesus, entre todas as maneiras como Deus fala com a gente, como Deus se revela a gente, Jesus é a mais perfeita forma de revelação que Deus usa para comunicar com a gente. Ele nos falou através do Filho, ou seja, Jesus é a mais perfeita revelação de Deus ao homem.
Tem muita gente que acha que o Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. E não é. É o mesmo Deus. Né? Antônio, mas o Deus do Velho Testamento era aquele Deus rude, aquele Deus bravo, aquele Deus que mandava matar. Nós precisamos entender o contexto das coisas antes da gente... Vou até usar uma expressão aqui que nem deveria usar, né? Mas antes da gente julgar Deus, né? Precisamos entender o contexto das coisas. Eu não vou entrar aqui nesse mérito hoje, nesse torpedo, porque não é esse o propósito, tá? Mas quando a gente estuda o contexto das coisas, de todas as ordens que Deus deu no Antigo Testamento, aí a gente começa a entender o porquê de algumas ordens, de algumas ações que Deus tomou no Antigo Testamento. Tá? Então, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, não muda em nada. E tem muita gente que acha que Jesus veio revelar um outro Deus, que o Deus que Jesus chama de Pai não é o Deus do Antigo Testamento, mas é o mesmo. Né? E Jesus é a mais perfeita revelação do Pai, de Deus Pai, o mesmo Deus do Antigo Testamento. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque o mesmo amor que Jesus demonstrou pelos seus filhos é o amor que Deus Pai tem pelos seus filhos. Não muda em nada. Não muda em nada. O mesmo carinho, o mesmo cuidado que Jesus demonstrou é o amor que Deus, o cuidado que Deus tem por nós. Né? E o versículo 3 diz que Ele é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, não tem como separar Jesus, Cristo, Jesus, o Filho, de Deus o Pai. O amor, o cuidado, o carinho é o mesmo. Foi por isso que Deus mandou Jesus para morrer por nós. Deus estava dizendo assim, filho, olha, eu vou mandar aqui o ser mais perfeito, é o Deus se tornando homem para ir morrer por vocês, porque essa é a mais perfeita forma como eu posso expressar o meu amor por você. Então é inquestionável esse amor, essa revelação do cuidado de Deus por você e por mim. Agora, como que Deus se revela a você? Paulo diz que ele se revelou pelos profetas, mas ele também se revelou por sonhos, por visões, se revela através do Filho. Mas a maneira como Deus hoje, a maneira mais comum como Deus fala com a gente hoje, é através da palavra, a Bíblia. É a voz de Deus falando a você e a mim. Então, com relação à Bíblia, nós não podemos ser seletivos. Né? Nós não podemos tomar o Evangelho como se fosse um serviço de self-service. Pegar aquilo que me interessa. Quando você vai num restaurante, self-service, para almoçar ou para jantar, você pega aquilo que você gosta para comer. Né? Se você não gosta de rúcula, de alface, de salada de batata, você não pega aquilo para comer, você não põe aquilo no teu prato. Você pega somente aquilo que você gosta. O Evangelho não pode ser tomado por nós ou ser servido a nós como um sistema self-service. Eu só vou pegar aquilo que eu quero, aquilo que me é conveniente. Não. Eu tenho que pegar a palavra como um todo. Ela serve como um todo, ela serve aos propósitos divinos, certo? Então, eu não posso ser cristão que vai num restaurante onde se serve o Evangelho de uma maneira de autosserviço e pegar só as coisas que me convêm. Tem muita gente que fala assim, eu vou buscar uma religião que tenha mais a ver comigo, uma igreja que tenha mais a ver comigo. Primeiro, gente, não é Deus que deve se adaptar à nossa vida, é nós que devemos nos adaptar à vida de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus. Não é Deus que tem que se adequar à nossa vida, é nós que temos que adequar a nossa vida segundo a vontade de Deus, tá certo? Então, quando Paulo diz, que Jesus é a mais perfeita revelação de Deus, é a mais pura verdade. E a palavra de Deus é a forma mais comum como Deus se revela a nós hoje. Por isso a importância de você ler a Bíblia e da oração. É dessa maneira, nessa comunicação,
de Deus com você através da leitura, de você com Deus através da oração, que você se comunica, que você fortalece a tua relação com Ele. Tá? Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu dia, te dê muita paz. E amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para a sua vida e para o seu coração. Fique com Deus, um forte abraço e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.